eu trago um tema muito peculiar, que tem mexido muito com as almas na terra. Mas por vezes a espiritualidade nos toca o coração para trazer nesse dia de hoje um fortalecimento desse tema. Se percebermos emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente, nós não somos mais o mesmo. Nós estamos numa lei de progresso. E talvez sem perceber, essa lei de progresso tenha nos levado a um adiantamento maior. Então hoje, evidentemente, nós estamos com outra percepção. Se não tão alargada, estamos pelo menos com os nossos receptores querendo receber a mensagem. De uma maneira que talvez lá atrás, quando começamos a aprender sobre transição planetária, nós então nos deparamos com essa condição que nós temos hoje. O momento é único. Nós somos únicos. E fomos trazidos aqui hoje. Os que estamos aqui encarnados e os que vieram em quantidade inenarrável desencarnados para receber esse tema. Por que será? Porque esse momento, que talvez você não saiba, e que na noite anterior tenha te despertado para estar aqui hoje, refletindo, analisando, buscando mais discernimento, porque o momento, não diria que seja somente crítico na Terra, mas é o momento hoje mais importante que a humanidade está passando. Se a gente perceber a nossa reencarnação, eu faço a seguinte pergunta: será que se Deus tivesse nos dado tudo o que queríamos em tempos atrás, será que nós estaríamos aqui hoje? A gente percebe a grandeza de Deus quando foi nos dando a cada momento da vida aquilo que era necessário a todos nós. E muitas das vezes as próprias privações e carências foram necessárias para que nós continuássemos a direcionar as nossas vidas segundo a vontade do Pai. Rebelamos, batemos as pernas, revoltamos, criticamos, mas no final nós estamos aqui hoje, nessa data tão especial, nessa sexta-feira, num mês que nos fala da valorização da vida, que é o mês de setembro, o setembro amarelo. Percebe a ligação? E não é um fato interessante estarmos aqui? Não seria por parte de nós corresponder a uma grande valorização da vida? Lembremos as palavras de Kardec. O que marcaria a transição planetária como um todo? Está lá no livro Obras Póstumas, está na Gênese, está no livro dos Espíritos, em diversas obras de Divaldo e outros autores. O que marcaria então a transição planetária seria a loucura e o suicídio. Adiantando um pouco, posso dizer a vocês que nessa pequena missão e redirecionamento de vida que Jesus me recolocou, eu sou muito grato. Porque estou aqui compartilhando com vocês algo pessoal. Me aflige e me alegra ao mesmo tempo tanto esse tema, e eu digo a vocês que se não fosse a doutrina espírita, ou eu já estava louco, ou já tinha suicidado. A gente tem uma concepção de suicídio muito metafórica. Alegamos muito a questão do suicídio abrupto, aquele que se joga do edifício, que se toma veneno, que se enforca. Mas a maioria dos suicídios hoje são paulatinos, são lentos, talvez imperceptíveis. Mas hoje na Terra tem milhões de pessoas retirando da vida. Como diz Haroldo, tirando o próprio nome do livro da vida. Nos vícios, nos desvarios,
nas aberrações, nas más inclinações e nas questões várias que cada um atravessa. O suicídio lento tem levado milhões e milhões de almas ao desencarne. Acredite. E aí nós precisamos fazer uma análise que talvez nunca a fizemos. Eu pergunto a todos vocês, quem aqui nasceu em berço espírita? Por favor, levante a mão. 1, 2. Alguém mais nasceu em berço espírita? Somente 2 vieram de berço espírita. Quer dizer que os demais viraram espíritas? É isso? Quem se tornou espírita? Levanta a mão. Fantástico, né? Não é fantástico? É. Sem você perceber, você se tornou espírita. Você abraçou essa terceira revelação. Não à toa, não obstante, o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo menciona isso. A primeira revelação, Moisés começou o trabalho. A segunda revelação, Cristo deu continuidade. Quem iria concluir o trabalho? O Espiritismo. A terceira revelação. Vocês estão entendendo, gente? A gente não faz essa pressão. Que nos tornamos espíritas. Eu fui católico, fui evangélico, me tornei espírita. Eu nem imaginava ser parecido espírita. Olha só. Vocês percebem o trabalho do Cristo? Que trabalho lindo! Trabalho de qualidade, trabalho qualitativo. Não é um trabalho quantitativo. Tanto que ele demonstrou isso chamando 12. Ele poderia ter convocado 1 milhão, a Palestina toda, tocado vários corações para se converter e ajudar na divulgação da Boa Nova, mas ele chamou 12. E ele continua esse trabalho até hoje. Percebe onde nós estamos? Onde você, eu, o Zé está. Percebe a grandiosidade disso? Agora um detalhe, nós nos tornamos espírita. Graças a Deus, por assim dizer, que não era chegada a hora, nós passamos por uma pandemia. Não nos encarnamos. E estamos numa transição planetária. Caramba! Olha a oportunidade. Olha a preciosidade do trabalho que chegou a cada um. E a transição planetária, ao contrário do que muitos espíritas pensam, não é simplesmente transitar de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Por isso que muitos espíritas, sabendo, conhecendo de transição planetária, dessa nomenclatura, até hoje estão muito mais preocupados com a cronologia, com o temporal, com datas, do que com o trabalho a ser feito dentro de si. E é por isso que nos tornamos espíritas. Agora vejam só, outra reflexão. Não passamos a valorizar mais e entender de uma maneira maior os nossos objetivos reencarnatórios? Não aconteceu isso concomitantemente? Veja que nossa visão de vida não modificou em muitos aspectos, onde agora eu compreendo um pouco melhor os meus objetivos reencarnatórios. Isso é a transição planetária. E é o que está mexendo dentro de todos nós. Então, para entender um pouco mais, eu vou trazer a questão regional da nossa situação. Se a gente pegar o Triângulo Mineiro como um todo, Prata, Aguari, Turutaba, Uberaba, Uberlândia, Araxá, essa região nossa aqui. E se você for no Google e procurar buscar a data de fundação dessas cidades, você vai perceber uma coisa curiosa. 1840, 1850, 1830, 1860, tudo nessa época. Interessante, né? Enquanto Kardec codificava a doutrina lá na França, em 1857, esse
campo estava sendo preparado para receber uma grande quantidade de espíritos que seriam os trabalhadores da última hora e que entenderiam o processo da terceira revelação. É maravilhoso o trabalho do Cristo, né? Porque a gente não faz essa ligação. Isso nos passa batido. E precisamos entender isso para a gente se posicionar. Eu sou espírita, me tornei espírita, estou vivendo a transição planetária e tenho uma responsabilidade e oportunidade muito grande nas mãos, a começar de dentro de mim. Esquecendo de cronologia, mas entendendo a proposta de renovação, de transformação e de evolução espiritual. E é por isso que talvez hoje vocês tenham sido tocados para estar aqui. Porque é assim que a espiritualidade está trabalhando na grande massa chamada humanidade. Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, ele menciona 200 anos em que começaremos a pisar numa nova era, ingressar numa nova era. A gente faz as contas de 1857 até agora o momento, pegando 200 anos, né? Falta apenas 35 anos aí para essa data. Mas a questão é, como é que a gente vai entender esse processo? Porque um fato é, se por um lado as coisas podem melhorar, por outro lado, irá se estreitar. É o que nós entenderíamos com a porta estreita mesmo, onde poucos passariam e poucos optariam por essa porta. As palavras de Jesus estão marcadas, ditas há 2000 anos, mas marcadas para acontecer nesse momento. Numa reunião que houve no mundo espiritual, Bezerra de Menezes foi um dos participantes, e ele contextualiza isso numa obra maravilhosa chamada Atitude de Amor. Só que ele subdivide esse período que Chico falou no programa Pinga Fogo. Ele traz no livro Atitude de Amor, subdividindo em 3 períodos de 70 anos. 3. Partindo da purificação, evidentemente. O primeiro período seria importante para a fundamentação da doutrina. Quem assistiu o filme de Kardec, ou sabe dos documentários acerca da iniciação de Kardec na codificação, a gente sabe que não foi algo fácil. Foi um empreendimento muito difícil. Houve muita dificuldade. Então foram necessários 70 anos para a fundamentação. Tinha que ser uma estrutura forjada e muita coragem, muita sustentação espiritual para aquela estrutura se apoderar e permanecer. Isso aconteceu. Mas foram necessários 70 anos. Foi muito difícil. Mas estruturou, fundamentou a doutrina. Porque ele não era do homem, era dos espíritos. Percebe? Primeiro período de 70 anos. Depois tem o segundo, isso está escrito na obra da Atitude de Amor. O segundo período que Bezerra nos relata seriam necessários para a proliferação das casas espíritas. Joana d'Arc, Zé, tem quantos anos? Setembro de 38. Oh, coincidência? De 1927 a 1997 foi o período de 70 anos em que se encheu de casa espírita no Brasil e no mundo. Principalmente no Brasil. Joana d'Arc foi um deles. Foi o período da proliferação de casas espíritas, arrebanhando os adeptos, os convocados, os chamados. Foi fácil? Não foi fácil. Para a gente ter uma casa igual a gente tem hoje aqui, houve sofrimento de muitos que iniciaram. Um trabalho árduo, de dedicação, de renúncia, de muito sacrifício.
vê então, nos fala do terceiro período de 70 anos, que seria agora o período da atitude. Sim. Se fundamentar a doutrina não foi fácil, foi muito difícil. Se proliferar e convocar os trabalhadores para essa obra não foi fácil, foi muito difícil. Nós estamos agora num período bastante difícil, que é o da atitude. Percebe? É por isso que quando a gente fala de crise, fala de tsunamis, fala de pandemia, a gente fala de guerras, nos dirige tudo, não só exteriormente, mas nos dirige a algo muito interior, no íntimo de cada um. E é por isso que não tem sido fácil. E não será um período fácil, porque agora teremos que permitir e executar algo que é como se aquilo que aprendemos, aquilo que colocamos no nosso cérebro, deverá agora descer para o coração, em atitudes de amor e de fraternidade. Por isso José estava lendo essa mensagem inicial. Ele estava lendo algo, explicando algo que é muito difícil para nós. E o que ele estava falando de amar os vossos inimigos, de conviver com os familiares, tratar os familiares como se fossem pessoas especiais. Tudo que ele disse para nós no começo é algo que tem nos chamado para uma atitude. Percebe como a espiritualidade organizou esse momento? Porque tudo que ele falou tem a ver com o assunto em pauta. A atitude. E não será fácil. Não será fácil. Para vocês terem ideia, há algumas semanas atrás, eu recebi um vídeo no WhatsApp que me chamou muita atenção. Era uma manifestação, acredito que uma cidade, uma capital do Brasil, talvez São Paulo, não soube identificar qual a cidade. Mas se tratava de uma manifestação muito grande. Na frente ia uma pessoa, um homem, não muito velho, com um chapéu preto, uma capa vermelha e preta, arrebanhando e trazendo mais um punhado de manifestantes. Mas o que me chamou a atenção foram os impropérios, as palavras utilizadas contra Jesus, contra as igrejas, contra aquelas pessoas que são hoje seres que detêm alguma posição evangélica, católica, em qualquer segmento religioso. E o coro era generalizado contra Jesus. Xingamentos, palavras obscenas, algo assim estarrecedor, que eu não consigo nem falar para vocês. Um coro sem fim, de várias pessoas que iam ali, acompanhando aquela manifestação. Quando eu recebi aquilo, eu falei, gente, mas como pode? Comecei então aquele movimento de revolta, de indignação, de julgamento. Quando de repente, como que algo inspirador me veio à mente. A mensagem do Cristo. E o que me veio à mente naquele momento, em que eu estava somente julgando, revoltado com aquela situação, eu estava vendo aquele vídeo, indignado com aquelas pessoas, me veio a mensagem do Cristo. Amai os vossos inimigos. E quando me veio isso na minha mente, eu apiedei daqueles que estavam ali fazendo aquela manifestação. É interessante isso, gente, porque nós estamos vivendo uma época muito difícil. Em todos os setores da humanidade. Julgar é a coisa mais fácil hoje em dia. Condenar, acusar, né? Sendo que, nesse momento, Jesus nos pede dar a outra face, pagar o mal com o bem, amar os vossos inimigos. E aquilo foi instantaneamente mudando meu estado vibratório. E eu apiedei, tive misericórdia
E emanei outro tipo de pensamento para aquela imagem que eu estava, naquele momento, visualizando. Aí eu entendi o que Jesus espera de cada um de nós na transição planetária. Dias difíceis, em que as redes sociais têm de tudo, em que os noticiários correm numa velocidade inimaginável, que a quantidade de informações que nos chegam desde a manhã, quando acordamos, até quando dormimos, é algo volumoso. E nós temos que nos preparar para lidar com isso. Porque se nos tornamos espíritas, ou viemos de ventres espíritas, é porque Jesus está confiando em nós algo maior do que às vezes nós temos dado até hoje. Parece que a sociedade está por afundar. Mas eu recordo a minha reencarnação e vejo hoje onde eu cheguei, onde eu estou, que é apenas um pequeno passo, muito pequeno que dei. Porque o bom de se você chegar no fim do poço é que só tem uma saída para cima. E é onde eu estou, por exemplo, nessa reencarnação. Porque acredito eu que em tantas outras reencarnações eu tenha feito somente o processo de descer, de descer, de descer. E é por isso que a gente se tornou espírita, que é uma oportunidade para aqueles que já desceram um canto, agora poder subir. Não dá para identificar com isso, gente. Não dá. Porque eu me identifico plenamente com isso. De que se tornar espírita, que é a terceira revelação, que irá concretizar o projeto na Terra, se tornar espírita, fazer parte desse núcleo, é uma grande oportunidade de subir, de ascensão espiritual. Então nos pede o que Bezerra menciona, e é justamente vem ao encontro do momento que estamos vivendo, desse período. A atitude. E Jesus já falava de transição planetária há 2000 anos. Evidentemente ele não usava o termo transição planetária, mas ele tranquilamente falava o final dos tempos. Claro, tem que findar um tempo para começar um outro tempo. É por isso que nós estamos vendo tantos paradoxos na Terra. Enquanto hoje se valoriza tanto animais, tem sociedades protedoras de animais, estamos tendo mais cuidado com animais, mas por outro lado, até hoje ainda, velhos e crianças morrem de fome, e não é por falta de comida, mas por falta de solidariedade, de compaixão. Se por um lado, pessoas humanitárias deslocam de outros países, de outras cidades, para auxiliar aqueles que foram vitimados de intempéries da natureza, do maremoto, do terremoto, como a gente tem visto. Por outro lado, ainda até hoje, homens bombas invadem locais muito populosos, explodem, matando vários irmãos. Então nós deparamos na transição planetária com vários paradoxos. Então é necessário nós nos posicionarmos frente a tudo isso. E a pandemia, ela veio mexer com todos nós. O fato é que a pandemia foi algo permitido por Deus com um grande objetivo na Terra. E está aqui no Livro dos Espíritos, na questão 737 e 738, onde os Espíritos respondem com clareza. Por que Deus permite, com qual objetivo Deus permitiu um flagelo destruidor? Para fazer a humanidade progredir mais depressa. Eu conversando com uma amiga minha, antes de ontem, ela falou assim: Alexandre, eu estive na igreja Batista da Lagoinha, é impressionante, triplicou o número de adeptos presencial. Olha que bênção. E não é uma reflexão para nós? Porque aqui no Livro dos Espíritos,
os Espíritos falam assim, ó, é preciso ver o fim para apreciar os resultados. Porque quando a gente está em pandemia, está todo mundo desesperado, não entendendo nada. E aqui eles falam, é preciso ver o fim para apreciar os resultados. Porque se Deus permite um flagelo desse, é porque se espera resultados animadores, melhores para a Terra. Não é? Como Kardec falava, né? Todo mal encerra ou dirige a um grande bem. E pós-pandemia, que já estamos meio que finalizando esse processo, nos tornamos menos egoístas, menos orgulhosos, menos vaidosos, nos tornamos mais espirituais. Porque quando Kardec fala de loucura e suicídio, uma das grandes loucuras hoje, tirando depressão, ansiedade, pânico, bipolaridade e outras tantas, mas a maior loucura da Terra hoje é a busca excessiva ao materialismo, que traz a uma outra, que leva a uma outra loucura, o afastamento de Deus. É a transição. Então nós nos tornamos mais espiritualizados, estamos mais comprometidos com essa oportunidade que recebemos de Jesus. Percebe? Então são questões. Porque o objetivo da pandemia aproveitou para a grande transmigração de almas e desencarnou de fato, coletivamente, muita gente, muitos espíritos. Mas o objetivo maior era fazer todos nós adiantarmos e progredirmos. Essa é a finalidade. Essa é a finalidade. Imagina se você já está menos materializado, embora estamos no mundo, mas nós estamos tão vulneráveis aos convites terrenos. Isso tem nos dado um maior suporte psicológico e emocional para lidar com as questões terrenas e as questões íntimas. Que nós, como espíritas, nós temos que passar a entender ou a buscar conhecimento na área dos textos evangélicos. Eu lembro certa feita, há quase 10 anos, eu tinha acabado de fazer uma palestra na casa espírita e eu tinha mencionado um texto evangélico que estava na Bíblia. E um companheiro de doutrina chegou em mim e falou: Alexandre, deixa eu te dar uma dica, você não cita textos evangélicos, não, porque não é bom, não cai bem. Você é espírita, né? Isso remete mais à questão católica. Eu não tinha conhecimento. Tudo bem, então, obrigado pelo toque aí. Eu vou procurar não falar mais de texto evangélico em palestra. Isso caiu por terra tão cedo, porque logo eu vi tantas palavras do Haroldo, do Rossano, do Divaldo, que citam os textos evangélicos, principalmente do Novo Testamento, em que muitas das coisas da própria passagem que está no contido do Evangelho é tudo um redirecionamento de aprendizado, de uma explicação muito grande que tem no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Então, hoje eu menciono para vocês Mateus, no capítulo 24, o sermão profético, o princípio das dores. Evidentemente, não podemos buscar ali uma leitura parabólica, metafórica, porque o que foi escrito ali teve uma conotação muito literal. Então não é dessa maneira. Mas que possamos averiguar o que Jesus, após sair do templo de Jerusalém, colocou para os seus discípulos, o que marcaria a transição ou o final dos tempos. E ele começa falando várias coisas, que haveria rumores de guerras, pais se voltando contra filhos, haveria as pestes, muita fome. Mas eu trago duas coisas que é para nós aqui hoje, da fala de Jesus no sermão profético. E uma delas é quando ele nos remete ao entendimento que no final dos tempos haveria os falsos cristos e os falsos profetas.
Eu, na minha ignorância, de tempos atrás, eu achava que falso Cristo era alguém, como a gente já viu, não tem, né? A pessoa coloca uma bata, uma roupa branca e uma suposta coroa de espinhos e começa a proclamar o Evangelho. Seria um falso Cristo. Mas quando a doutrina espírita nos traz o esclarecimento que Jesus nos trouxe uma doutrina verdadeira, embasada em justiça, amor, fraternidade, caridade, perdão, era a doutrina do Cristo, a verdadeira. Nós entendemos que o que é falso Cristo? São as doutrinas que não comungam com justiça, amor, caridade, fraternidade. Isso é falso. Então o que a gente tem na Terra hoje é uma grande gama de falsos cristos ou falsas doutrinas. E como todo falso Cristo, é necessário os falsos profetas, que são aqueles que arrebanham adeptos para as suas para os falsos cristos ou para as falsas doutrinas. Que é o que acontece. Está assim cheio nas universidades, em todo meio de segmento, na música, na arte, na política, na religião, em tudo. Se você vê na internet hoje então, o que tem de falsa doutrina ali, que influencia mentes e almas, arrebanhando vários adeptos, é algo absurdo. Porque sempre tem um falso profeta, arrebanhando e trazendo adeptos para esses falsos cristos. É o que Jesus estava pregando, estava avisando, estava profetizando há 2000 anos. E é a situação que nós estamos vendo hoje. Eu li recente um livro chamado Transição Planetária, do Divaldo. Estou lendo agora No Rumo do Mundo de Regeneração, do mesmo autor, Manuel Filomeno de Miranda. E essa luta espiritual de vários, milhões de espíritos, igual esse que eu falei do vídeo que eu vi, que estão encarnados, atuando contra o Cristo, contra Jesus, encarnados. Vocês não têm noção das massas espirituais tenebrosas, umbralinas, trevosas, que estão no mundo espiritual, numa condição de adversários e inimigos de Jesus. Está na obra. É algo estarrecedor. Então a gente imagina, se a gente está nessa condição de espírita, é necessário nos resguardarmos. E muito. Porque muitos de nós estamos sendo atingidos. De maneira sutil. Muitas das vezes. Com insuflações dessa espécie. E é por isso que eu trago agora algo que Jesus, depois de ter falado dos falsos cristos e falsos profetas, ele iria dizer: e por multiplicar a iniquidade e o pecado, o amor de muitos se esfriará. E tem se esfriado. E o que representa isso na realidade? Representa que hoje em Uberlândia, por exemplo, existe uma escassez de palestrantes espíritas. Conheço vários palestrantes que não estão mais atuando, abandonaram. Como conheço também uma série de médiuns que já executaram um trabalho maravilhoso na doutrina e que também abandonaram. Mas também conheço um punhado de adeptos a casas espíritas que não estão mais frequentando. Também conheço muitas pessoas que não estão mais realizando o culto do Evangelho no lar. Como também conheço uma série de pessoas que, em virtude do materialismo, que tem corrompido a muitos, deixaram até mesmo de ler um livro por ano, uma obra espírita. Basta talvez você analisar por você. Quanto tempo não leio uma obra espírita? Tinha uma disciplina e já não tenho mais. Então Jesus menciona isso, um esfriamento. O amor se esfriaria. E viria um grande desinteresse. E nós seríamos levados. Qual é o pecado? O pecado é
sermos levados para as nossas inclinações, as nossas tendências, os nossos vícios. E de repente se tornaria cômodo a nossa vida. Numa sexta-feira, a gente vê uma casa espírita que poderia estar lotada. E a análise é para cada um. E talvez seja por isso que nós estamos aqui, fazendo essa reflexão. E eu compreendo. Porque nesses 10 anos de palestras espíritas, eu sei o que eu passei para continuar firme. A ajuda espiritual nunca faltou. Mas nós sabemos que nós temos um livre-arbítrio. E temos direito à escolha. E como diz Jesus a Pedro, o homem no mundo é mais fraco do que perverso. Então, queridos, essa é a transição planetária. E Jesus veio discorrendo esse sermão profético, sempre falando, ainda não é chegado o fim, ainda não é chegado o fim. Dá para descabelar, não dá? O que está acontecendo é Jesus falando que não é chegado o fim. Aí a doutrina espírita explica. Agora já indo para a lei de progresso, na questão 784, em que Kardec nos faz entender esse não é chegado no fim de Jesus. A perversidade do homem é muito grande. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele recua ao invés de avançar? E olha a resposta dos Espíritos. Engana-te, observa o todo e verá que o homem está avançando, uma vez que começa a compreender melhor o que é o mal. Analisem. Hoje a gente está compreendendo melhor o que é o mal? Eu compreendo melhor o que é o mal. Sabe por quê? A gente não está bobinho mais não. A gente melhorou um pouco. Já estamos mais maduros. Só que os Espíritos encerram a resposta assim. É preciso que haja o excesso do mal para fazer-lhe compreender a necessidade do bem. Por isso que Jesus falava, ainda não é chegado o fim. É necessário mais mal, acredite. É necessário o excesso para fazer-lhe compreender a necessidade do bem. Quantos de nós não nos transformamos porque chegamos a um ponto que não aguentávamos mais as mesmas atitudes desvairadas, errôneas, porque quem faz o mal recebe o mal, é da lei. E vai cansando. Então, é necessário que haja o excesso. Aí, compreender então a necessidade do bem. Não é só fora, é interior. É dentro de nós. É assim que nós vamos pouco a pouco mudando. A gente vai cansando. Você cansa de mentir, cansa de enganar, cansa de trair, cansa de corromper. A gente cansa de uma série de coisas. Aí você começa a querer melhorar. Porque você percebe que aquilo só te fez mal. Quantas gangues de crack tem no mundo, de droga no mundo espalhado? E aparentemente vivendo com seus iates, com seus carros importados, com seus luxos. Tudo fictício e efêmero. Isso um dia não vai se ver mais nada. Vão repensar, poxa. E é assim para encarnados, como para os espíritos. Se você vê na obra Transição Planetária e no mundo de regeneração, tantos espíritos líderes de facções tenebrosas serem resgatadas porque caíram por terra. Não aguenta. Nós vamos falar da felicidade, ao bem, à vida eterna. Por isso que nos explica. Só que tem um processo para passar. Tem essa transição. E nos requer algo que Jesus, no sermão profético, pede a todos nós. Aquele que perseverar até o final será salvo.
Depois de escrever todo o sermão profético, ele recomenda isso a todos nós. Então, Zé, se você está nesse caminho, persevera. Alexandre, se você está nesse caminho que Jesus te colocou, persevera. Se você está nesse caminho, persevera. Se você está nesse caminho, não desiste não. É esse caminho que a vida te conduziu, que Jesus te auxiliou. Persevera. É o mais difícil. O mais difícil é perseverar. É por isso que o suicídio hoje está na casa de um suicídio a cada 40 segundos. É por isso que estamos beirando 400 milhões de depressões no mundo. Muitas almas corrompendo ao materialismo e esquecendo os compromissos que vieram nessa reencarnação. E é o que a doutrina espírita lhe mostra a todos nós, todos os dias, através de cada fala aqui na frente. Persevera. Não sai desse caminho, que é o caminho que Jesus nos colocou. Valoriza isso, porque a transição ainda vai afunilar. Ainda vai afunilar. Porque Jesus falou assim: nunca, desde a criação do orbe, haveria tanta aflição no orbe. Está nos preparando. Vocês acham, gente, olha só, vamos pensar. Vocês acham que a gente ia reencarnar, ia virar espírita, sem que tivesse nos dado os recursos adequados para a gente dar conta da prova, da existência? E ainda assim, tem muitos desistindo, abandonando, abortando. Jesus encerra falando assim: mas quando será o fim então, Jesus? Quando o Evangelho for pregado a todas as gentes, em todas as partes. Está lá no capítulo 24 de Mateus. E a pandemia nos auxiliou. O que aconteceu na pandemia, Zé? Punhado de live espírita, mas teve as lives católicas, mas teve também as lives evangélicas, teve as lives hinduistas, budistas, de várias crenças, teve live até de ateu, não gostava feio. Então, gente, começou a destrinchar o Evangelho no mundo todo. Vocês perceberam na pandemia como é que a coisa ficou? A vibração mudou, embora o medo, o vírus. Mas espiritualmente, o que é isso? Você orou mais, fizemos mais culto, voltamos mais para o espiritual, largamos um pouco o material. Aconteceu isso. Bom, e nós, espíritas? Será que a gente está aqui só como espectador? Não, já tem um tempo que nós estamos fazendo um cursinho preparatório de espiritismo, porque para ser pregado a todas as partes, nós nas outras reencarnações iremos ser alocados em várias partes do mundo. O princípio espírita está dentro de nós. Não necessariamente iremos reencarnar espíritas, quem designa isso é Deus. Mas estamos sendo preparados, seria um cursinho preparatório. Eu não estou aqui como um mero espectador. Eu estou edificando a terceira revelação em mim. Para quando eu reencarnar, para trabalhar nessa. E quando eu reencarnar novamente, eu vou estar auxiliando esse planeta. E onde é que está isso? No capítulo 20 do Evangelho. Trabalhadores da última hora. Por que não fazemos essa ligação, essa ponte? E a gente vai lá na missão dos Espíritos. Não está lá? No item Missão dos Espíritas? Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus, e de pregai a palavra divina. Os Espíritos do Senhor estão convosco. Percebe, gente? O que a gente está fazendo aqui? Os tempos são chegados. A Terra vai se elevar à hierarquia dos mundos. Nós sabemos o quanto de espíritos estão vindo de outros orbes participar desse momento único da Terra. Da Pleiade de Alcíone, vários espíritos pediram para vir. Mas, se a gente ver na obra que eu citei, no mundo de regeneração e transição planetária, nós vamos ver lá
Encarnação está agora começando, está vindo já de um tempo já, de espíritos que estão voltando à Terra, reencarnando. Filósofos, sábios do passado, profetas, criadores de religiões, os pré-socráticos, nobres espíritos do século IV, pensadores, mártires, santos medievais, aqueles que ajudaram Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, do Lamennais, São Luís. E a gente percebe que o quanto a perfeição de Deus, o que Emmanuel cita no livro Caminho da Luz, o saneamento que faria na Terra, que seria feito, e está sendo feito. E essa obra que foi a primeira codificada ali no Livro dos Espíritos, a gente tem muita curiosidade de saber como que Kardec encerra a obra. O reino do bem jamais poderá acontecer na Terra. E São Luís, o bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que vierem a habitá-la, os bons prevalecerem sobre os maus. Percebe a transição planetária? Os bons prevalecerem sobre os maus. Esse é o mundo de regeneração. Mas onde é que ele começa? Dentro de nós. Então a transição planetária dentro de nós, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, é o quê? Ser mais bom do que mal. Alexandre, você vai ser um pouco egoísta ainda, você vai ser invejoso, você vai ser um pouco orgulhoso, você vai ser isso, aquilo. Vou. Mas eu vou ser muito melhor do que o mal que eu ainda carregarei dentro de mim. Você está entendendo? Não estou falando de perfeição, estou falando de prevalecer o bem sobre o mal. E São Luís arremata. Então os espíritos do mal, mas quais espíritos do mal? Está nas obras. Aqueles que não são tocados pelo sentimento do bem. Percebe? Não mais ficarão na terra, serão ceifados. Estão sendo ceifados. Mas São Luís, na continuidade da resposta, fala: e de todos os que tentam deter o ritmo das coisas. Aí ampliou. Porque se você vai no livro Obras Póstumas, está lá explicando como assim deter o ritmo das coisas. Porque tem uma lei de progresso. Né? E lá está dito: os espíritos que revoltam contra Deus estão detendo o ritmo das coisas. Os que negam a providência também. Os que têm propensão às paixões degradantes. Os orgulhosos, os que odeiam, os ciumentos, os que têm grande apego ao materialismo, estão detendo o ritmo das coisas. Quando você fala de materialismo, Manuel Filomeno de Miranda, na obra que eu estou lendo, no mundo de regeneração, ele fala algo interessante, que marca o nosso momento agora. Ele fala assim: o excesso de tecnologia propiciadora de conforto é responsável pela degradação espiritual. E o que a gente está vendo na Terra hoje? Excesso de tecnologia. Se por um lado propicia conforto, por outro lado tem degradado espiritualmente. Olha só. João Evangelista nos fala no Apocalipse, significa revelação, que é o último livro da Bíblia, que no final dos tempos Satanás estaria solto. Nos fazendo entender, o que a doutrina espírita nos explica, que seria a oportunidade que Deus daria a uma série de espíritos de reencarnarem, de saírem dos umbrais, das trevas e reencarnarem. E foi permitido isso. Mas imagine, né, que muitos desses espíritos reencarnaram em famílias, até mesmo espíritas, e ali tiveram outro redirecionamento para a sua existência. Olha como é bênção, né? Como é bênção. Então, queridos, nós estamos diante de tudo isso. E eu recomendo, mais uma vez, essa obra, No Rumo do Mundo de Regeneração e Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda. As parábolas de Jesus estão muito em evidência: separação do joio e do trigo, parábolas dos talentos, das 10 virgens, do filho pródigo, todas em evidência, nos mostrando claramente o que Jesus mencionara há 2000 anos. Mas se de tudo
talvez você ainda não dá conta de lidar com tudo isso. Para facilitar, o Evangelho nos ajuda em um capítulo específico, no capítulo 9. Capítulo 9, designado: bem-aventurados os brancos e os pacíficos, porque herdarão a terra. E se você observar os itens ali contidos, Kardec começa com, primeiro, injúria e violência. Depois, afabilidade e doçura. Depois, paciência. Depois, obediência e resignação. E finalizando com cólera. São 5 itens. Se você observar, está dividida ali a transição. No capítulo 9, bem-aventurados os brancos e pacíficos, porque herdarão um mundo de regeneração. A escolha é só uma: afabilidade, doçura, paciência, obediência e resignação. Melhoremos no que tange injúria, violência e cólera. Assim, não iremos deter o ritmo das coisas, como menciona São Luís na última questão. Não é tarefa fácil, mas é meritória. E nós estamos aqui para isso. Podemos dar um passinho a mais. E com entendimento, quem sabe esse passo não é maior ainda. Porque, como eu falei no vídeo que eu recebi, a gente recebe tanta coisa hoje no WhatsApp. A gente então, agora, poder, mesmo recebendo aquela imagem, aquele vídeo, saber escolher afabilidade, doçura, paciência, obediência e resignação. Muito obrigado a todos vocês, que Jesus os abençoe e que possamos caminhar com Cristo nessa transição planetária. Porque Ele, Jesus, o nosso Cristo planetário, continua trabalhando incessantemente e será concluído todo esse trabalho do Cristo, porque é a vontade de Deus. Muito obrigado a todos.